Olá, minhas irmãs da classe Heroínas Cristãs, né? Hoje, excepcionalmente, estou fazendo um vídeo especial, um vídeo só para vocês, só para a classe Heroínas Cristãs, né? E antes de mais nada, gostaria de saudar as irmãs, os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, né? E nessa saudação dizer da nossa alegria. Também gostaria de dar uma palavra de explicação, porque amanhã, né, estou gravando esse vídeo hoje, sábado. Amanhã, domingo, os diáconos estarão se reunindo justamente após o culto e a nossa classe, por conta disso, ela não poderá se reunir, né? Então, estou aqui passando aqui para dizer, né, que não estaremos reunidos amanhã enquanto turma, enquanto classe física, presencial, mas estou gravando aqui a lição, estudo para que realmente os irmãos, as irmãs não percam, né, o conteúdo das lições. Então, gostaria de compartilhar com vocês também nesse dia sobre a lição de número 3, né, da nossa revista, lição que tem como título Parábolas e Milagres, né? Evidentemente que parábolas e milagres de Jesus Cristo, né? E o texto que nós estaremos estudando nessa lição, o texto de Marcos, capítulos 4 e capítulos 5, né? E eu gostaria de destacar aqui dos versículos, né, que vai falar justamente sobre a questão das parábolas. Então, abrindo aqui as nossas Bíblias, em Marcos, capítulo 4, versículos 33 e 34, onde Jesus Cristo fala do porquê, não é, de ele ter usado as parábolas. E nos diz assim o texto, leiamos. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então, quando Deus falava para a multidão, ele falava através de parábolas, respeitando, assim como o próprio texto nos diz, respeitando a condição do entendimento, não é, dos seus ouvintes, dos seus interlocutores, não é? Ao mesmo tempo que as explicações dessas mesmas parábolas ele dava particularmente aos seus discípulos. E é esses esclarecimentos que nós estamos tendo hoje através da palavra do nosso Deus, do estudo da palavra do nosso Deus, não é? Então, por meio de Marcos, Deus continua falando ao povo judeu, né? Então as parábolas eram um recurso didático que Jesus Cristo usou para se fazer melhor entendido os seus ensinamentos, as suas palavras. Assim como lá em Salmos, né, nós temos acesso à palavra de Deus por meio das poesias, né? Nos evangelhos são as parábolas, e nas cartas e epístolas de Paulo e dos outros irmãos, lá dá o fruto do pensamento, da interpretação, né, do entendimento que eles têm da palavra de Deus. Então vai nos ajudar a colocar em prática em nossas vidas, né, os ensinamentos da palavra de Deus, né? E aqui o autor da lição ele começa trazendo-nos, né, os ensinamentos das parábolas e dos milagres que Jesus Cristo operava. E o primeiro que ele nos apresenta é a parábola do semeador, né, ou da semeadura, lá em Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 20. Né? Então, parábolas eram formas simples de Deus, de Jesus Cristo, ensinar às pessoas mais simples, como nós vimos no versículo 33, né, de Marcos capítulo 4. Né? Então, também aqui nesse mesmo texto, a gente vê que os arrogantes eles acabavam ficando de fora, porque eles, na sua presunção, na sua arrogância, eles não entendiam, porque eles estavam cheios de si mesmos, cheios dos seus próprios entendimentos. Então, o grande perigo do homem achar que sabe tudo esbarra justamente aqui, em que Deus veio para ensinar, para esclarecer os mistérios do reino, mas muitos, né, se arvoravam nos seus próprios conhecimentos e ignoravam a palavra de Deus. Então, nessa parábola aqui nós vemos algumas questões, alguns aspectos importantes, né? Vemos que a palavra de Deus e seus efeitos, ou seja, quais os efeitos que aquela palavra que Jesus Cristo proferia, né, em relação
às pessoas. Como os homens reagiam a ela. A palavra ela é semeada indistintamente a todos. A semente é a mesma, mas as reações são diferentes. O semeador não deve fazer acepção de pessoas. Então, essas características são importantes que nós extraímos, não é? Justamente da parábola do semeador. A segunda parábola que Jesus Cristo ele vai usar é justamente a parábola da candeia. Né? A candeia é uma pequena lâmpada, uma pequena lamparina que era usada realmente, abastecida com azeite, e aí ela iluminava, usada para iluminar o ambiente. Então essa parábola se encontra em Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 34. E dela nós extraímos 5 principais lições, 5 principais ensinos de Jesus Cristo. No versículo 21 a gente vê que assim como a candeia, devemos ser luz. Né? Não devemos ficar escondidos, ou seja, guardar o Evangelho dentro de nossos corações, em detrimento de que outras pessoas realmente ela tenham acesso à palavra de Deus. Muitos antes de nós, muitos irmãos antes de nós pregaram o Evangelho, anunciaram, brilharam a sua luz, por isso que o Evangelho chegou até nós. Então, até que Jesus Cristo volte, também nós precisamos pregar, propagar essa luz, para que assim como nós outros também venham a ser alcançados por essa luz que é Jesus. No verso 22, vemos o juízo divino trazendo tudo à luz. Né? A palavra de Deus nos diz que não há nada encoberto que Deus não revele. Então o Evangelho ele vem justamente para contrapor a ordem do mundo, a ordem mundial, de certo, né, e de forma que nós precisamos proclamar esse Evangelho para que toda a injustiça do mundo ela venha a ser denunciada. No verso 23, né, diz que nem todos ouviram, ou seja, nem todos que têm ouvido ouvem, né? Nem todos que têm ouvido dão ouvidos, obedecem, aceitam a palavra de Deus. No versículo 24, né, colhemos mais do que plantamos. Evidentemente, quando nós anunciamos o Evangelho, nós lucramos com isso, nós obtemos o fruto dessa propagação. E quando essa palavra aqui é lançada, essa semente ela é lançada, né, os efeitos também se voltam em nosso favor. Então nós, nesse sentido, nós quando proclamamos o Evangelho, nós recebemos muito mais, colhemos muito mais do que aquilo que nós plantamos. Né? No versículo 25, tudo o que temos foram dados por Deus. Se nós temos alguma sabedoria, né, evidentemente que temos, ela foi dada por Deus. Maturidade cristã foi Deus que nos deu através do estudo que nós temos feito, que fizemos das suas palavras, o conhecimento, o entendimento, né, tudo aquilo toda aquela capacidade que Deus deu à nossa mente, né, de saber, de conhecer, de entender, de discernir, para que por fim cheguemos à sabedoria, não a sabedoria humana, né? Muito embora nós adquirimos também com esse processo sabedoria humana, mas acima de tudo a sabedoria que vem do alto, a sabedoria espiritual. O terceiro tópico vai falar de Jesus Cristo nos ensinando a respeito do tempo para tudo, e ele vai falar do grão de mostarda, né? A palavra da semente, que está lá em Marcos capítulo 4, versículos de 30 a 34. Né? E aí o autor da lição ele vai realmente nos mostrar que o tempo é fundamental para a colheita. Né? Então, toda a semeadura ela é concluída com a colheita. Mas para que a colheita seja feita, requer o tempo próprio, né? Nós sabemos, para cada semente. Cada semente, cada vegetal, cada planta, ela tem o seu tempo próprio para germinar. Então o semeador ele precisa saber esperar o tempo. Né? E a colheita, na realidade, ela é fruta de um trabalho. Toda a colheita ela é fruta de um trabalho de tanta energia que foi desprendida ali no processo de semeadura. A colheita também ela é fruto de um milagre de Deus. Né? Você joga ali uma sementinha, como no caso do grão da mostarda, você joga ali uma sementezinha e ela gera uma árvore frondosa, a ponto de colher, né, de recolher e abrigar animais, aves e seus ninhos. Né? A colheita também é fruto de um processo, ou seja, de várias etapas. A planta ela sofre todo um estágio
para chegar ao seu ponto de maturação, ponto de dar fruto. Então a colheita é fruta do tempo, né? Resumindo, a colheita, toda a colheita, ela é fruta ali do tempo. Então o que planta, ele precisa ter essa consciência de esperar pelo tempo. A outra parábola, outros ensinamentos que o Senhor Jesus nos traz através de parábola, e aqui no caso ele fala da igreja, é a questão, tem que se encontra lá em Marcos capítulo 30, versículo 34, que vai falar do grão, né? Do grão. E esse grão de mostarda. Então, assim como o grão de mostarda, a igreja é a igreja de Cristo, né? Aquela sementezinha que o Senhor Jesus plantou lá no início, no princípio da igreja, chegou até nós, né? Alcançando, avançando pelo mundo, libertando pessoas, libertando nações, né? Através do conhecimento da palavra de Deus, né? Então aquela sementinha ela cresce muito, ela abriga diferentes pessoas, né? No caso da mostarda, né? Da planta da mostarda, ela abriga lá os passarinhos, diversas espécies de passarinhos, também ali são colocados seus ninhos, né? Assim também, como o grão de mostarda, também é a igreja de Jesus Cristo, ela abriga pessoas com pensamentos, com histórias diferentes, né? De modo que ela oferece apoio, ela oferece sustento, ela oferece acolhimento, né? A pessoas de diversas naturezas e personalidades, mas sempre no sentido e na orientação da palavra do nosso Deus. Um outro ensinamento que Jesus nos dá, né, é do que diz respeito ali à tempestade, né? As tempestades, elas não anulam a bondade de Deus. Todo e qualquer sofrimento que nós temos passado, ela não anula nem a bondade, nem os cuidados de Jesus Cristo que ele tem por nós. Lá se encontra em Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41. Ou seja, estudando, refletindo sobre esta parábola, sobre esse ensinamento de Jesus Cristo, não devemos esquecer de algumas coisas. Primeiro, que dos seus palavras e dos seus planos, né? Quando Jesus Cristo diz no texto lá, né, vamos passar para o outro lado, né? Jesus Cristo evidentemente sabia que no meio do lago eles iriam passar por momentos tempestuosos, né? As tempestades, os ventos fortes, mas a palavra de Deus de Jesus era de que vamos para o outro lado. Existia um propósito de Jesus Cristo naquela travessia, inclusive de ensinar aos seus discípulos, né? E mesmo no momento de tempestade, de tumultos, né? Deus, Jesus Cristo, está justamente conosco, né? Também ali vai apresentar a sua presença, né? Ele diz o quê? Vamos, né? Ele não diz que ia passar sozinho, nem que seus discípulos iam passar sozinho, mas que eles juntos iriam passar por aquele caminho, por aquela trajetória. Então a presença de Jesus Cristo é fundamental, que nós tragamos à memória, né, esse entendimento. A sua tranquilidade, ou seja, Jesus Cristo serenamente passou sobre aquela tempestade, e a sua tranquilidade nos mostra que Ele está ali conosco, e não, então nós precisamos também, como Ele, nos aquietarmos, né? E mais acima de tudo ali foi uma oportunidade que o Senhor Jesus mostrou para os seus discípulos, né, o seu poder sobre os fenômenos naturais, sobre as enfermidades, mas naquele momento específico, não é, sobre as tempestades, né? Então Jesus Cristo ali ensina para os seus discípulos e mostra o seu poder. O sexto ensinamento que Jesus nos dá faz através da libertação. Lá em Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 20, vai falar justamente sobre o endemoniado gadareno, né? Então Jesus Cristo libertou aquele homem, né? Mas, por incrível que pareça, ele foi rejeitado e expulso da cidade pelos gerasenos, ou seja, os moradores, porque eles ali acreditavam que Jesus Cristo tinha dado um prejuízo financeiro, né? E quantas pessoas hoje rejeitam o Evangelho por entender que esses ensinamentos tira do homem a capacidade, ou supostamente tira do homem a capacidade de produzir as suas próprias riquezas. E aqui o texto não diz isso, né? Que o homem não tem que buscar, não. Sim, o trabalhador, ele é justo do seu salário, dos seus investimentos, dos seus negócios. Mas a questão aqui é que Jesus Cristo ele é mais importante. Então a sociedade está presa, né, pelas suas próprias crises pessoais, os seus demônios pessoais, né? Se podemos fazer essa correlação.
Então o homem continua preso, a sociedade continua presa a isso aí. E Jesus Cristo nos ensina realmente que assim como ele libertou aquele homem, né, endemoniado, também ele quer libertar a cada um, porque Deus não tem o prazer na morte do pecador, na morte do ímpio, antes ele quer que eles se salvem. E na lição dessa manhã, o último ensinamento que nós podemos tirar de Jesus Cristo são dois exemplos, né, de lições de vidas pessoais. Primeira, de Jairo, né, que aí ele era um homem líder da sinagoga, era um líder religioso, era uma pessoa muito visada, mas aquele homem ele se expôs diante de Jesus Cristo, ele se colocou diante de Jesus Cristo. Também tinha a pressão das amizades, né, aquela procura que ele fez por Jesus Cristo, o colocou de maneira, de certa forma, desconfortável diante dos seus amigos. Né? Ele cria em Jesus, apesar das circunstâncias, né? Apesar de tudo aquilo ali, ele cria em Jesus Cristo. Né? Então, aquele homem, ele com a sua atitude, né? E não apenas com o entendimento, mas acima de tudo com a sua atitude, ele buscou a Jesus Cristo. E o segundo testemunho é da mulher do fluxo de sangue, né? Ela enfrentou, naquele momento, naquela ocasião, ela enfrentou aquela multidão, né? Ela existia ali diante dela as suas limitações físicas, as suas limitações emocionais, o preconceito que havia sobre ela, né? E a própria exposição pública, né? Ela ia mostrar para todos, inclusive para aqueles que não sabiam da sua condição, ela iria expor, né, diante de todos, mas ela expôs acima de tudo a Jesus Cristo, né? E ela logrou êxito, né? Aquela sua atitude, aquela sua fé, colocou ela diante de Jesus Cristo e por Jesus Cristo ela foi curada. Né? Então, o livro de Marcos ele vai, né, nos mostrar o agir de Deus na pessoa de Jesus Cristo, agindo ali nos seus ensinamentos e na prática. Né? Então, Jesus Cristo, à medida que ele vai ensinando, ele vai também expressando na prática a sua atitude e os seus ensinamentos. Então, hoje, nós somos chamados a exercer um cristianismo prático realmente. É um desafio muito grande. Assim como foi em lições anteriores nós vimos né, Jesus Cristo enfrentando grandes e fortes, terríveis desafios. Então nós também somos desafiados a, assim como Jesus Cristo, né, colocar em prática a nossa fé. O discurso é muito importante, não é? Mas a prática é mais importante. E aí alguém vai dizer, não é? Evangelize. Se necessário, use palavras. Né? Então a evangelização, na realidade, ela é prática. Né? O testemunho ele é prático. Mas quando precisar, você sim vai fazer uso das palavras. Né? Então, para concluir, né, gostaria de dizer que apesar das tribulações, precisamos continuar semeando a palavra de Deus. Mesmo em meio às nossas dificuldades, às nossas tribulações, precisamos continuar. Né? A nossa idade está chegando, começando a aparecer a deterioração, né, do corpo, da matéria, mas o espírito continua forte, continua firme. Então precisamos perseverar no santo ofício de anunciar, de proclamar o Evangelho a tempo e fora de tempo, não fazendo acepções de pessoas, sabendo que a semente é de qualidade, né? A semente que é o Evangelho é de qualidade, mas observando, acompanhando a reação de cada um. Né? Então haverá um momento em que alguns rejeitarão, até zombarão, mas permaneçamos tranquilos, assim como Jesus Cristo lá no meio da tempestade, ele nos ensinou. Né? Certamente vai ter dia que nós vamos estar mais desapontados, vamos estar mais abatidos, mas oramos a Deus, louvamos, e aquela situação ela passa, e aí nós continuamos prosseguindo, né, no ministério que o Senhor confiou à sua igreja, e em particular a cada um de nós, tá certo? Então chegamos ao final dessa breve reflexão, oremos a Deus. Amantíssimo Deus e soberano Pai, graças te damos ao Senhor pelos teus ensinamentos, pela tua palavra, Senhor, mas acima de tudo pela manifestação do teu poder ao operar cada milagre ali, Senhor. Porque assim como foi naqueles dias, também hoje, Senhor, nós temos visto a tua manifestação do teu poder. E isso, Pai, nos encoraja a permanecermos nos teus caminhos, guardando a tua palavra. Né? Fica, pois, conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pronto, meus irmãos, minhas irmãs,
a irmã Nádia, o irmão Ivanildo, a irmã Dalva, a irmã Rosa, a irmã Zolileide, a irmã Márcia. Muito obrigado por vocês existirem como classe em nossas vidas. Fiquem todos na paz de Deus e até a próxima oportunidade. Um abraço. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou.